Após nomear Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais, o presidente Lula está avaliando o nome do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, para a Secretaria-Geral da Presidência. A informação é da Folha de São Paulo e confirmada por O Antagonista. O petista já mencionou o nome de Boulos, o qual apoiou na disputa para a Prefeitura de São Paulo no ano passado, para substituir o Márcio Macedo, que é do PT. O psolista seria responsável pela interlocução justamente com movimentos sociais. Lembrando que ele liderou o movimento dos trabalhadores sem teto aqui em São Paulo. Wilson Lima, boa tarde, bem-vindo aí em Brasília nessa quarta-feira de cinzas. Como é que você está acompanhando esse movimento? É algo que faz sentido? Está criando ruídos em Brasília? Boa tarde, Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui em O Antagonista e também no canal BMC News. Boa tarde, Rodolfo. Tá bem, Rodolfo, com esse terno marrom, é isso? É impressão minha? Sempre elegante. Tá elegantíssimo, rapaz. Olha só, Inácio, é o seguinte. Vamos falar um pouco mais sobre as consequências dessas indicações no próximo bloco, mas não pegou bem. Hoje pela manhã eu conversei com alguns parlamentares, quer dizer, ao longo do feriado troquei algumas mensagens com alguns parlamentares, né, os que estavam sóbrios, digamos assim, e hoje pela manhã também conversei com alguns deputados e senadores e assim, ô Inácio, não é um clima bom que o presidente Lula ele cria nesse momento. Por quê? Porque é o seguinte, mal os parlamentares tiveram um tempo de digerir a indicação de Gleisi Hoffmann, surge essa informação sobre o Guilherme Boulos. O que se tem nesse universo é o seguinte, que o Lula ele tem um carinho muito grande pelo Boulos, ele vê o Boulos como um futuro sucessor e que ele quer começar a pavimentar essa trilha para o Guilherme Boulos. A questão é o seguinte, é que o governo Lula precisa de sustentação aqui no Congresso Nacional. E não vai ser com uma base diminuta de parlamentares do PSOL que o PT vai conseguir. Tem outro detalhe. O PSOL já tem um ministério, que é o Ministério de Povos Indígenas, com a Sônia Guajajara. Alguns integrantes do Centrão estão adotando o seguinte raciocínio. Ué, o PSOL entrega 12, 13, não entrega nem 20 votos para o PT, porque não tem bancada. A bancada dele, se não me engano, parece que são de 12 parlamentares. O PSOL não tem nem voto. Vai ter 2 ministérios. União Brasil tem 60 parlamentares, né? Tem 13 ministérios, mas na verdade dizem que são 2, né? Porque tem o Ministério da Integração Nacional com o Valdez Góes, que alguns integrantes do União Brasil consideram que de fato não é uma indicação do próprio partido. Então, isso tem mostrado para os parlamentares que o presidente Lula quer governar de forma muito isolada. Então, Inácio, antes de entregar para o Rodolfo, num primeiro momento, essa indicação ela não foi, de fato, bem digerida pelos parlamentares, justamente por isso, porque ela dá todo sinal de que o Lula não quer ampliar essa frente ampla, não quer dar uma força, quer dar força para a tal da frente ampla que ele tanto falou durante as eleições de 2022. É um movimento muito, mas muito perigoso caso ele seja concretizado. E olha, Inácio, e olha, o seguinte, o que se fala é que na próxima semana a gente vai poder ter uma temperatura um pouco mais alentada sobre isso, justamente porque os deputados ainda estão na base ali, nas suas respectivas bases. E essa semana de carnaval, ela é uma semana interessante para você ter uma ideia sobre a temperatura nas bases, né? Então você tem a Gleisi Hoffmann, essa indicação da Gleisi Hoffmann agora, do Guilherme Boulos. Então, nesse momento, os parlamentares estão sentindo na própria base. Se na semana que vem eles perceberem que na base as questões como o PIX, como o aumento do custo de vida, elas de fato criaram um impacto negativo para o governo, olha, Inácio, o governo Lula vai começar 2025 de forma muito, mas muito ruim.
Pois é. Rodolfo, ainda falando sobre essa possível indicação do nosso ex-candidato de prefeito aqui em São Paulo, Guilherme Boulos, está criando divisão dentro do próprio PSOL, né? Por quê? A gente já tinha chamado, boa tarde a todo mundo, atenção para isso em fevereiro, porque a bancada do PSOL na Câmara, ela está dividida entre um grupo majoritário que é mais ligado ao governo do Lula e uma parte do PSOL que é minoritária, Chico Alencar, Glauber Braga, Samia Bonfim, que defendem, vamos dizer assim, um apoio crítico ao governo Lula, em oposição à possibilidade do Bolsonaro, por exemplo. Então, assim, essa bancada ela já está dividida. Como o Wilson falou, além de não ter uma bancada muito grande, o PSOL, ela também não vai entregar todos os votos, que é o que acontece também com todos os outros partidos que estão na base do governo Lula. Então, assim, é uma sinalização da perspectiva do governo parecida com o que ele fez ao colocar a Gleisi Hoffmann na articulação política, que meio que indica que não está muito preocupado em melhorar a articulação do governo com os partidos da base aliada. A análise que se aventa é de que o Lula acha que está perdida já essa possibilidade de apoio do Centrão e que, portanto, está rifando isso e vai tentar fazer um governo aí mais ideológico para tentar melhorar a popularidade. O outro lado dessa história é que, ao o Boulos ser indicado, tem aí uma indicação política também de que ele se fortalece como possível sucessor do Lula eleitoralmente. E já devolvo a palavra ao Wilson Lima, que tinha um complemento justamente quando o Rodolfo falava sobre esse racha no PSOL, um partido que já não traz muito voto e nem todos eles, pelo visto, estarão junto com o governo nesse governo de ampla, qual é o termo técnico? Frente ampla, que na verdade... Alegada frente ampla. É uma fachada ampla, tudo de gesso. Atrás, uns cabinhos de vassoura segurando a fachada, né? Não, Inácio, era uma coisa muito simples, era só para ratificar o número da bancada do PSOL. São 14 parlamentares, 13 do PSOL, a federação, né? PSOL Rede, são 13 parlamentares do PSOL e 1 da Rede, né? Só para arrematar essa informação de que, de fato, o PSOL não tem base nenhuma no Congresso Nacional, nem em outros tempos, nem mereceria ministério, mas no governo Lula, os caras estão levando até 2 ministérios. Pois é, lembrando que, como você mesmo disse, como o Rodolfo também, desses 13, 14 votos, nem todos não irão para o governo automaticamente, como defende, por exemplo, o Boulos, que pede um apoio automático, sem nenhum tipo de contramedida, sem nenhum tipo de reflexão direto. O governo pediu, a gente faz. Grande parte da bancada discorda disso, inclusive a deputada aqui por São Paulo, Luiza Erundina, segundo li nos hebdomadários.